everyone, how's it going? So good to be back to English to Help, English for Immigrants. How are you guys? Tudo certo aí? Beleza? Então, pessoal, vamos lembrar aí, antes da gente começar a falar dos temas de hoje, para se inscrever no canal, curtir os vídeos também, dar uma olhada lá no Facebook, também no Instagram, que eu sempre lembro, para vocês darem uma olhada lá, compartilhar com os amigos aí, para ajudar o máximo de pessoas que precisam aprender o inglês, que precisam desenvolver o inglês. Então, nada melhor do que a gente compartilhar, indicar os amigos aí para assistir os vídeos. Como sempre eu falo também, deixar aí sugestões, dúvidas, né? Sugestões para os próximos vídeos. Já teve gente aí me dando umas ideias aqui para os próximos vídeos. Então já estou organizando para falar dos temas que vocês estão sugerindo. Beleza? Bom, hoje no enunciado não dei nenhuma dica do que a gente vai falar aqui. Então já vou começar a explicar aqui mais ou menos um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, para o nosso vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre verbos. Eu pensei assim sobre verbos porque, principalmente verbos relacionados a coisas que a gente faz aqui no dia a dia, né? Na última aula eu falei um pouco aí sobre profissões, né? Relacionadas a trabalho, expressões relacionadas a trabalho, de uma forma geral. E hoje eu separei alguns assim mais relacionados para assim, o pessoal que trabalha com limpeza. Eu separei aqui uns 4, então, que algumas pessoas acabam assim utilizando de outra forma, criando novas palavras, vamos dizer assim, né? A gente que é brasileiro, muito criativo, então a gente está sempre dando um jeito, abrasileirando as coisas. Então, logo que cheguei aqui na Flórida, observei isso, que as pessoas usam muitos verbos que estão em inglês, como a gente já usa lá no Brasil também, né? Por exemplo, o verbo que eu falei até na última aula, o scan, que a gente usa também como escanear, que é o to scan here, aqui, né? Então, tem outros que as pessoas usam muito aqui. Então, assim, como dica, eu gostaria de dizer para vocês também, para a gente tentar utilizar os verbos da forma deles, em inglês, e por isso eu vou dizer quais são e dar exemplos de algumas frases que eles podem ser utilizados dentro desse contexto para quem trabalha com esses verbos, principalmente no contexto de limpeza, tá? Quem faz aí, o pessoal que é house cleaner, ou cleaner, como preferir, né? Housekeeper, então faz esse tipo de serviço. Então, alguns verbos que as pessoas usam aqui. Então, primeiro eu vou dizer quais são esses verbos e depois eu vou dar uns exemplos em umas frases aí para que vocês possam colocar aí no dia a dia de vocês. Lembrem de anotar e colocar isso em prática. Como eu sempre falo, a melhor forma de vocês aprenderem é utilizar. Então, tenta pegar esses exemplos que eu vou colocar aqui. Vocês podem mudar uma coisa ou outra na frase e tentar colocar para o dia a dia de vocês. Ok? Então, o primeiro verbo aqui que a gente vai falar é o verbo to vacuum, né? Que é o verbo aspirar, usar o aspirador, que a gente usa demais aqui. A gente não usa muita vassoura, que nem lá no Brasil, né? Tudo aqui é com vacuum, e o verbo é to vacuum. E aí muita gente aqui, quando vai usar o vacuum, né? Passar o vacuum, passar o aspirador, como a gente diria em português, acaba dizendo que vai vaquear, né? Tem que vaquear essa casa, tem que vaquear o carro. Beleza, a gente está sendo criativo aí, mas é legal se a gente souber usar isso numa frase em inglês, para você interagir, né, com as pessoas, com a pessoa que te contrata, né, com a pessoa que está lá na casa te dando instruções. Então é sempre legal se você souber utilizar isso numa frase em inglês. E aí você vai ampliando o teu vocabulário. Então, o primeiro deles é o to vacuum. O outro que as pessoas usam muito nesse mesmo sentido aí de falar vaquear, o outro verbo é to park, que é o verbo estacionar, né, estacionar um carro. E aí também o pessoal usa muito aqui parquear. Beleza, não tem problema não, tô criticando não, tô só dando sugestões da gente utilizar isso em inglês. Se a gente quer aprender a falar inglês, quer desenvolver, então nada melhor do que a gente utilizar da maneira correta, usar na própria língua, beleza? Então o to park, estacionar, que o pessoal fala também parquear. Tem um outro aqui que eu anotei também que foi o verbo to spray, né? E aí o pessoal também fala sprayar. Então vamos tentar colocar esse verbo dentro de um contexto aí, numa frase em inglês, como que a gente consegue utilizar. E um outro que assim não é assim tão desse contexto de limpeza, mas eu ouvi outro dia aqui, achei bem curioso, quando até a pessoa falou, eu fiquei pensando, que verbo que é esse aqui, né? Que será? E aí a gente no meio da conversa acabou dizendo o que era, porque só de fala, eu vou dizer como que ele é no português primeiro, antes de dizer em inglês, para ver se vocês pescam, que nem aconteceu comigo. Então o pessoal fala serapiar. É isso mesmo. Serapiar. O que será isso, né? Pois é, serapiar tem origem lá que o pessoal criou no setup,
né, que é configurar, né, definir, né, fazer uma configuração. Então, setup. Não é exatamente relacionado com a limpeza, mas eu achei bem assim curioso e aí quis mostrar para vocês. Então, os primeiros exemplos que eu vou trabalhar com esses 4 aí, vou dar uns exemplos numa frase aqui, e depois eu vou pegar mais uns outros aqui também, dar mais outros exemplos de verbos que a gente usa dentro do contexto da limpeza. Então, começando aí pelo verbo to vacuum. I'm going to vacuum the carpet. Ok? Another example, quando o pessoal trabalha em dupla, né? Então a gente vamos definir aqui quem faz o que nessa limpeza aqui. Então eu posso dizer, por exemplo, I vacuum the carpet and you vacuum the floors. Beleza? Então eu passo o aspirador no carpete e você passa no piso. Ok? Então colocar isso dentro de uma frase para vocês verem como a gente utiliza. O outro deles que a gente falou aqui, que eu citei também, foi o to park. Lembra aí? To park, estacionar. Então, por exemplo, acontece bastante, às vezes você chega na casa lá da pessoa e precisa estacionar, aqui o pessoal tem muito carro na frente da casa, eu sei que às vezes é difícil você chegar e estacionar, né? Então, se você chegar ou perguntar na própria entrada lá, né, que a gente fala que é o gate, né, quando tem a pessoa lá, a gente perguntar onde é que pode estacionar. Então, uma frase que a gente poderia utilizar para isso seria where can I park the car? Ou simplesmente where can I park? Né? Não preciso dizer exatamente o carro, é claro, você está dirigindo um carro, né? Não vai ser o caminhão. Então, para encurtar, né, que é o mais comum, where can I park? Ok? Ou podia dizer aí, I parked the car in front of the house. I parked the car in front of the house. Alright? Então, um exemplo com parque, ou melhor, to park, não parquear. O outro que eu falei foi spray, né, que é o próprio, já diz mesmo o que faz, que a gente usa muito um spray para isso, spray para cabelo, spray para limpar aqui e ali, então a gente já usa em outros sentidos, mesmo no português. Então, para a gente não usar o sprayar, né, porque isso pode criar uma confusão, às vezes você precisar falar em inglês e aí você está tanto tempo com aquela palavra já assim transformada para o português na tua cabeça, que aí quando você precisar falar inglês, ela não vem. Né? Então, eu estou aqui dando a dica para você tentar deixar um pouco de lado essas palavras que a gente transforma para o português e colocar em prática no inglês, que assim você vai lembrar como que você usa corretamente e vai memorizando, né? Vai aprendendo, na verdade, porque senão a gente ficar só decorando também nem sempre vai funcionar. Então, se você aprender, souber como utilizar, quais as possibilidades, vai ficar muito fácil. Tá? Então, o spray, por exemplo, a gente vai dizer I sprayed furniture polisher on the shelf. Ok? I sprayed furniture polisher on the shelf. Então eu coloquei, né, o lustramóveis na prateleira. Eu passei, né, lustramóveis na prateleira. Beleza? Por falar aqui nisso, né, já que eu falei aqui o furniture polisher, na sequência dessa aula aqui, é muita coisa de vocabulário, de verbos, eu estou já pensando em fazer a segunda parte desse vídeo de hoje com um vocabulário relacionado a isso também, a limpeza. Então, algumas coisas que vocês vão ouvir aqui, pode ser que eu coloque de volta no próximo vídeo aí. E se tiver dúvida, sugestão, aproveitem e coloquem aí também para a gente colocar para o próximo vídeo. Ok? Então, esse foi o to spray. E o outro que eu tinha falado, que foi o mais estranho de todos lá, como eu comentei, que é o to set up. Né? E o setup a gente vê para muita coisa, aí quando você vai fazer uma configuração no telefone, você vai lá nos settings, né? Ou na TV, em eletrônicos em geral aparece muito. Então eu tentei colocar aqui um exemplo no contexto da limpeza, uma coisa que pode acontecer bastante. Todas as casas aqui tem, na Flórida principalmente, né, tem ar-condicionado, a gente não consegue ficar sem, é muito calor. Então eu tentei colocar isso aqui dentro essa relação aí com o ar-condicionado. Então, por exemplo, eu posso dizer aí I set up the AC to 73 Fahrenheit. Ok? Então, I set up the AC. Outro detalhe do que eu falei AC, né? Tudo é como no português também, muita coisa a gente acaba encurtando. A gente não fala, principalmente o discurso falado, ele é muito mais dinâmico do que quando você escreve, né? Então você tem essa liberdade de encurtar certas coisas. Então, por exemplo, aqui eu disse o AC, I set up the AC, que é o Air Conditioner, mas olha que palavra grande, né? Que fica aí, Air Conditioner, então fica muito longo.
Então aqui o pessoal encurta muito, então normalmente todo mundo vai dizer aqui AC, beleza? I set up the AC. Então eu configurei o ar-condicionado aí para 73 na temperatura. Uma temperatura assim, boa, né? Pode até fazer um pouquinho de frio aí para quem, no meu caso, eu já não gosto muito de frio, então 73 já dá pra mim, já dá pra ficar tremendo de frio dentro de casa, beleza? Vamos lá então, na sequência aí, outros verbos que a gente usa, já não vai, esse negócio de botar esse sufixo aí do português não vai acontecer, pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar com esses próximos que eu vou dizer, né, que é o vequiar, parquear, nunca ouvi. Espero que ninguém invente a partir desses aqui, que eu acho que vai ficar super estranho, né, porque esses aqui não, sei lá, tô pensando aqui, tô achando que não vai fluir, mas de repente algum criativo aí, né, pensa numa maneira, mas só pra gente botar dentro do contexto aí, então que podem ser utilizados nesse contexto de limpeza. Então, o verbo to pick up, que é um phrasal verb na verdade, a gente pode falar disso mais para frente também, só para dar um nome aí, de repente alguém já ouviu ou já tem alguma informação sobre isso. To pick up, que é um phrasal verb, um verbo com mais uma preposição. A gente vai usar para várias coisas aqui, mas no contexto da limpeza, né, que eu quis dizer pick up, que é pegar alguma coisa, que pode ser buscar, né? Posso dizer buscar meu filho na escola, buscar meu cachorro no veterinário. Então a gente pode usar isso nesses sentidos. O exemplo que eu vou dar, né, relacionado com a limpeza aqui, eu posso dizer para alguém, né, eu peguei meu material todo, entrei para fazer o serviço, esqueci alguma coisa, ou vi que eu vou precisar de alguma coisa que eu não peguei naquele momento, e eu vou dizer I have to pick up my mop in the car. Ok? I have to pick up my mop in the car. Então eu podia pick up my chemicals, to pick up my material, o que eu precisar buscar. Então, to pick up vai dar essa ideia de buscar alguma coisa, tá? Coisas, pessoas, né? Então, já que falei de pessoas, também vou dar um exemplo aqui rapidamente. Yesterday, I picked up my friend at the airport. Beleza? Então, ontem peguei meu amigo no aeroporto. Beleza? Busquei meu amigo, alguma coisa assim. Um outro verbo que, assim, a gente pode utilizar com limpeza também, assim, acho que talvez não seja tão comum como eu falei, que a gente usa muito aqui o vacuum, né, o aspirador. Mas pode ser que alguém precise, tem algumas pessoas aí que prefiram utilizar a vassoura. Então, o verbo que a gente vai utilizar com a vassoura é o to sweep. Sweep, beleza? Então, sweep, que é o varrer. Então, por exemplo, se eu disser, eu podia perguntar se eu cheguei na casa da pessoa lá e vou limpar, eu pergunto se quer alguma área específica ali que eu varra ou que eu passe o mop. Então, a pergunta seria assim, do you want me to sweep the patio? Do you want me to sweep the patio? Você quer que eu varra o pátio? Então, é até legal essa estrutura que eu usei aqui, do you want me to, a gente pode substituir por várias outras coisas depois, né? Do you want me to vacuum? Do you want me to spray? Do you want me to use? Então, você quer que eu... Então, isso é uma estrutura legal que você pode usar para várias outras coisas, quando você quer perguntar se a pessoa quer que você faça alguma coisa em específica. Então, você quer que eu... E aí a gente completa com uma outra ação. Beleza? Do you want me to sweep the patio? Um outro verbo que a gente tem aqui também, que vai aparecer com bastante frequência, é o verbo to wipe. Wipe, tá? Pronúncia wipe. Seria assim, limpar, né? Remover alguma sujeira, passar um pano, passar um papel. Então, o verbo to wipe. Normalmente as pessoas usam para, né, dentro dos cabinets, dos armários, nos balcões. Então, por exemplo, se eu disser I wipe the cabinets with a clean cloth. I wipe the cabinets with a clean cloth. Então, eu limpo os armários com um pano limpo. Ok? Então, wipe. I wipe. O próximo verbo que eu coloquei aqui para vocês foi o... beleza. To polish. To polish, que é lustrar, né? Polir, na verdade. Até eu citei lá no outro exemplo, eu falei furniture polisher, que aí já é o produto que a gente usa para polir. A gente vai falar aí nos próximos vídeos, eu vou dar alguns exemplos. Então vamos falar desse verbo aqui que é o to polish. Lustrar, polir, né? Então, por exemplo, se eu disser I polished the taps and the doorknobs.
tá? Usei no passado agora, né? Então falei I polished. Falei polished, presente. Polished, no passado. I polished the taps and the doorknobs. Então eu poli as torneiras e as maçanetas das portas. Tá? Então só voltando naquela frase que eu falei agora há pouco, eu podia trocar também, né? Dizer, do you want me to polish the taps? Tá? Você quer que eu dê um polimento aqui nas torneiras? Então eu poderia perguntar isso também. Então vê que serve para várias coisas ali, a mesma estrutura que eu utilizei, se a gente for trocando, você já vai ampliando e criando várias outras possibilidades. E por último, esse aqui chama a atenção para pronúncia, tá? Que é o verbo to mop. Mop. Né? O P é assim que mudo mesmo, tá? Então, mop. Eu sei que a pronúncia aí, às vezes o pessoal vai ouvir, vai parecer que é um A, então não confundir, não forçar muito para fazer o som de A, tá? Porque para não confundir, a gente também acabar pronunciando a palavra mapa, né? Que é map. Não vou dizer map, vou dizer mop. Mop. Tá? Então pode ser que ele soe aí parecendo com um A, mop. Ok? Mas não vou dizer um A tão aberto de falar map, não. Mop. Mop. É um O meio que com um acento, mas meio que para dentro assim, aberto. Mop. E aí um exemplo eu posso dizer I mopped all floors. I mopped all floors. Então eu esfreguei, né, passei o mop, o esfregão, se alguém preferir, em todos no piso todo. I mopped, usei no passado também, ok? Voltando naquela pergunta lá que eu falei que a gente pode usar para várias coisas, né? Do you want me to mop the kitchen floors? Do you want me to mop the bathroom? Acho que essa aí vai ajudar bastante a vocês perguntarem as coisas. Se quer que eu faça alguma coisa, do you want me to? Ok? Então espero que vocês tenham aproveitado, anotem e coloquem no seu vocabulário aí diário, nas expressões que vocês precisam para o dia a dia, e deixem sugestões aí. Lembrem de usar, tá? A melhor forma é vocês colocarem no dia a dia. Vamos fazer a substituição que eu falei ali, né? De trocar, botar outras opções e vão usando, tá? Vão treinando a pronúncia disso. O negócio é repetição, como eu sempre falo. Quanto mais vocês treinarem, mais fácil vai ficando. Ok? So guys, thanks for watching again and see you next video. Don't forget to subscribe and to share the video, and also to give suggestions for the new videos, to leave your comments. All right? So see you next video. Bye bye.